Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai ver o cálculo da pressão osmótica, como a gente consegue fazer esse cálculo e também falar sobre osmose reversa, né? Aqui na fotinha a gente consegue ver quem? Que lugar, né? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, tu não pensa um paraíso cheio de cachoeiras, lagos, lagoas. Só que na verdade não, né? Ali não tem, né? É muito bonito, mas não tem água doce disponível, né? E de forma natural, não tem nascentes naturais ali. Então um método para conseguir água é o método da osmose reversa, que a gente vai ver, beleza? Então a gente vê daqui a pouco. Vamos lá no cálculo da pressão osmótica. Como que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo vem da fórmula de Clapeyron, fórmula dos gases ideais, lembra disso? A gente tinha o quê? Que PV era igual a nRT, beleza? A gente tem o quê? A gente está falando de soluções, né? Soluções, a nossa concentração é o quê? Número de mols sobre volume. Então eu quero o número de mols sobre volume. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar meu volume dividindo aqui. Ó. Então eu tenho aqui que minha pressão vai ser igual a número de mols. Opa. Vai ser igual a número de mols sobre volume vezes RT. Legal. E número de mols sobre volume, a gente viu, é a nossa concentração. Então eu tenho o quê? A minha pressão osmótica, que é dado pela letra π, né, agora trocando por π, vai ser igual a concentração vezes R vezes T. Legal? E além disso, a gente tem um negocinho a mais aqui, ó, que é esse I aqui, ó, que é o nosso índice de Van Hoff. Vamos entender isso aqui rapidinho. Ó. Então a gente tem aqui, ó, nossa fórmula, a gente deduziu, né, pela equação de Clapeyron, que π, que é a pressão osmótica, é igual a concentração vezes R vezes T vezes I. Então eu tenho que o π é minha pressão osmótica, eu tenho que o Mzinho é minha concentração mol por litro, o R é 0,082 se for em ATM, ou 62,3 se for em milímetros de mercúrio. Esses dados têm que estar no exercício, tá? A temperatura sempre em Kelvin, então se está em graus Celsius, você soma 273 para transformar em Kelvin. E por último o índice de Van Hoff, que faltou avisar. Lembra que todos os efeitos coligativos dependem do número de partículas. E quando a gente tem um sal, um ácido, uma base, ele acaba dissociando ou ionizando. Então um mol de alguma substância pode se transformar em 2, em 3, porque ele se separa em partículas, né? Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o NaCl. Se eu tenho a concentração de NaCl de 1 mol por litro, olha o que vai acontecer. Vai formar o Na+, e o Cl-. Então, o efeito coligativo, a pressão osmótica, vai ser o dobro, né? Se tivesse a mesma concentração de açúcar, por exemplo, que não sofre dissociação. Então, o índice de Van Hoff é igual a 2. Então, por isso que ele tem que estar ali na fórmula. A gente não pode esquecer disso, né? Se a gente pega o N2SO4, né, o sulfato de sódio, a gente vai ter o quê? 2Na+, e 1SO4-. Então a gente tem 3 partículas. Se tem 3 partículas, o índice de Van Hoff é 3. Beleza? Essa é a fórmula. Vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. Vamos lá. Adotando a constante universal dos gases ideais. Então a gente tem primeiro aqui, ó, o R de 0,082. A pressão osmótica de uma solução contendo 6 gramas de ureia deu a massa molecular de 60 U em 2 litros de água. A temperatura de 20 graus Celsius é... Então vamos anotar todos os dados que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem a nossa fórmula vai ser o quê? O π vai ser igual a concentração vezes R vezes T vezes I. A minha pressão osmótica é o que eu quero saber. A minha concentração, não sei ainda. O R foi dado, 0,082. Foi dado também a nossa temperatura, 20 graus Celsius. Já vamos transformar em Kelvin. Então é mais 273. Isso aqui vai dar
293 Kelvin. Legal. O índice Van Hoff aqui, ó, o I, é uma ureia. Se a ureia ela é uma substância molecular, então ele não sofre dissociação e ionização. Então o índice é 1. Legal. O que foi dado a mais para a gente? Ó? Foi dado a massa, que é igual a 6 gramas. E foi dado a massa molar, que é igual a 60 gramas por mol. E além disso foi dado o volume, que vai ser igual a 2 litros. Legal. Para aplicar na fórmula, a gente percebe o que? O que está faltando? Está faltando o nosso Mzinho, né? Nossa concentração mol por litro. Descobrindo a concentração mol por litro, eu consigo aplicar a fórmula. Para eu descobrir a concentração mol por litro, eu tenho que usar esses dados aqui, né? Então vamos lá. Então se eu tenho aqui, se a minha massa molar é de 60 gramas por mol, então eu tenho 60 gramas a cada 1 mol. Se eu tenho 6 gramas, X. Meu X vai ser igual a 0,1 mol. Beleza? Descobri quantos mols de ureia eu tenho. Só que esse 1 mol não está em 1 litro, está em 2 litros, né? Então, se eu tenho 0,1 mol em 2 litros, em 1 litro, que é a minha concentração, vai ser Y. Meu Y aqui, 0,05 mol por litro. Então, eu descobri a minha concentração mol por litro aqui, né? Então, a minha concentração mol por litro que foi calculada aqui, né? É do que? 0,05 mol por litro. Muito bom. Agora eu posso substituir tudo na fórmula, né? Então, o π, que é a minha pressão osmótica que eu quero descobrir, vai ser igual à minha concentração, que é 0,05, vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 293, vezes o índice de Van Hoff, que é 1, que acaba não mudando nada, né, na equação. Fazendo essa conta, o meu π, ele vai dar o quê? Aproximadamente 1,2, né? 1,20 aqui. 1,20 atm. E a nossa resposta é a letra C. Beleza? Chatinho o exercício, né? Tem que fazer bastante conta, né? As contas não são exatas, né? Aproximado. Mas é isso daí. Vamos lá para nossa pressão, nossa osmose reversa, né? Então lá. Então, osmose reversa, deslocamento solvente do meio hipertônico para o hipotônico. Então, não espontâneo, né? Lembra que o solvente ele sempre vai para o meio hipertônico. E para isso ocorrer, é aplicada uma pressão na solução de maior pressão osmótica. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. 5 reservatórios de água que abastecem a região metropolitana de São Paulo tiveram alta com a chuva de ontem. A principal mudança foi o sistema Alto Cotia, que agora está com 30% da capacidade. Porém, o sistema Cantareira, que é o maior e abastece mais de 6 milhões de pessoas, teve nova queda para 9,1%. Isso já somando as 2 cotas do volume morto, a água do fundo das represas, que está sendo retirada com bombas. Transformar água salgada em água potável é um desafio que já virou realidade em diferentes pontos do Brasil. Veja agora como funciona esse processo, que pode ser uma saída para superar problemas de abastecimento. Tecnologia aliada ao uso eficiente de recursos hídricos, que já é uma realidade em algumas regiões do país. Em Rio das Ostras, município do litoral fluminense, uma iniciativa vem dando certo e virou negócio ao atender a indústria petrolífera da cidade. A solução é encontrada para levar a um custo menor água potável às plataformas de petróleo que operam na bacia de Campos foi retirar o sal da água do mar. Processo sustentável, realizado pelo Grupo Vicel, empresa que há 15 anos fornece equipamentos de dessalinização por meio de uma parceria com a Petrobras. A dessalinização é feita neste equipamento. Nesta demonstração, esses tanques funcionam como a água do mar. A partir dali, ela é bombeada para esta membrana, onde ocorre um aumento de pressão. Por meio de um processo conhecido como osmose reversa, a água do mar é transformada em água potável. É produção de água através de uma ultrafiltração, vamos falar assim, em que você tira a água do meio mais concentrado
que é a água do mar, e você leva essa água para um meio menos concentrado, por isso é a osmose reversa. Um equipamento como este pode produzir até 30 mil litros de água potável por dia. No Nordeste brasileiro, a dessalinização já atende a mais de 100 mil pessoas dentro do projeto Água Doce do governo federal. Isso porque a formação geológica da região do semiárido faz com que a água do subsolo apresente alta concentração de sal. Presente em 9 estados do Nordeste, a meta é que até 2019, 2,5 milhões de pessoas que convivem com a seca sejam atendidas pelo programa. Naquelas comunidades rurais difusas, no interior dos municípios, dificilmente nós vamos ter outras alternativas de acesso à água, como adutoras ou canais para atender essas comunidades. Então, a água subterrânea ela acaba sendo uma das poucas alternativas, né, para abastecimento dessas comunidades. Vamos lá, então no videozinho a gente viu como que é o processo de osmose reversa, né, que ele passa do meio hipertônico para o hipotônico. E a gente viu que, né, lá no Nordeste, naquela região, né, além de ter a seca da chuva, né, não tem rios e lagos com água doce, né, suficiente. A água subterrânea é salgada ainda, né, e ruim. Bom, e em Fernando de Noronha assim também, não tem água doce disponível, né, tudo pela osmose reversa, beleza? Então, na sequência a gente tem 3 exercícios, a gente vai aplicar principalmente a parte da fórmula da osmose, da fórmula do cálculo da pressão osmótica. E é isso aí que a gente tinha para hoje. Valeu, obrigado, tchau, tchau.